ar o boletim do coronavírus com as principais informações de Farroupilha, da região e também do estado e do Brasil. O município de Farroupilha confirmou nesta sexta-feira a terceira morte pela Covid-19. Um idoso de 90 anos que estava internado no hospital da Unimed Nordeste RS em Caxias do Sul faleceu vítima do novo coronavírus nesta sexta-feira. A informação foi confirmada no começo da tarde pela Secretaria Municipal de Saúde de Farroupilha. O idoso de 90 anos estava numa casa de repouso aqui em Farroupilha que há alguns dias teve a contaminação pelo novo coronavírus em alguns idosos e também em funcionários desta casa de repouso em Farroupilha. O idoso então estava internado no hospital da Unimed em Caxias do Sul. De acordo com informações buscadas também pela reportagem da TV Serra Farroupilha, no final da tarde da sexta-feira, junto à direção do Hospital Beneficente São Carlos, a UTI do Hospital São Carlos está operando com ocupação de 50%, ou seja, há 5 pacientes internados na UTI do São Carlos, pelo menos até o final da tarde da sexta-feira, e há 5 leitos que estão livres na UTI adulto do Hospital São Carlos. No entanto, dos 5 pacientes internados na UTI, nenhum é pela Covid-19. De acordo com a superintendente-geral do hospital, a Janete Fátima Tuigo D'Agostini, há 6 pacientes suspeitos de coronavírus que estão na área da epidemiologia do Hospital São Carlos, na enfermaria em isolamento, e há 1 paciente com confirmação de coronavírus também na área epidemiológica do Hospital São Carlos. Os pacientes que ainda são suspeitos aguardam a confirmação de exames e resultados para saber se há a confirmação pelo contágio com o coronavírus ou então não. Todos os pacientes, os 6 suspeitos que estão na enfermaria e também o confirmado com a Covid-19 passam bem, estão com um estado de saúde considerado estável, não tem necessidade de intubação, apenas um pequeno reforço de oxigênio está sendo colocado então para estes pacientes. Eu quero trazer agora aqui no boletim do coronavírus a participação do diretor técnico da UPA Coronavírus em Farroupilha, o Dr. Thiago Brunet. O Dr. Thiago Brunet avalia que Farroupilha acertou em cheio quando decretou o lockdown aqui na cidade no dia 20 de março, fechando praticamente tudo, deixando abertos somente os serviços considerados essenciais à população. O Dr. Thiago Brunet afirma que esta medida, que este lockdown que ocorreu no início da pandemia aqui em Farroupilha foi muito certeiro. Então era o momento adequado de nós fazer o lockdown e foi feito 14 dias com a parada do comércio, 14 dias com a parada de todos os estudantes, né, com o fechamento inclusive dos prédios da cidade, né, e isso foi feito de maneira correta, de maneira pensada, né, uma decisão do comitê. Passado esse tempo que foi importante na formulação de políticas públicas ao combate do coronavírus, e Farroupilha fez muito bem isso, criou-se um 0800, onde a comunidade pôde, através do seu domicílio, entrar em contato com um médico para conversar, já que a orientação era ficar em casa, então a gente dialogava antes com esse paciente. Se o paciente viesse apresentar sinais mais premonitórios, mais importantes, nós encaminhávamos esse paciente até a UPA Coronavírus para ser atendido por um médico, né, que ia avaliar sinais vitais, que ia avaliar frequência cardíaca, sinais de síndromes gripais, febre, coriza e todos os outros. E aí sim, né, se necessário fosse, internava no Hospital São Carlos, encaminhava ao Hospital São Carlos ou deixava em observação fazendo alguns exames. Posteriormente, né, já na segunda quinzena de funcionamento da UPA Coronavírus, nós começamos a testá-la. E aí sim foi a grande mudança que nós tivemos na cidade. O X da questão vem daí?
todos os países, Adamati, todos os países que tiveram sucesso, né? E quando eu falo sucesso é o quê? É uma quantidade pequena de pessoas com infestação do vírus e com morte, né? Foram a Coreia do Sul e Israel. E eles foram os países que mais testaram a população. Foi feito teste em massa nestes países. Por quê? Porque o tratamento mais adequado a um objeto, a um vírus que tu não enxerga, é fazer o quê? Testar, identificar e isolar. Testar, identificar e isolar. Isso é a única maneira cientificamente comprovada de diminuição das taxas de letalidade, de diminuição da propagação do vírus. As outras, cloroquina, azitromicina, todas as outras medicações, isso tudo está ainda em estudo e em análise, né? Então, nós começamos a testar, a gente vê que começou a atender mais também, nós tivemos nos dias de março ali, mais ou menos 5 a 6 atendimentos por dia, em abril já passamos para 14, 15 atendimentos por dia, e agora em maio, a gente viu que nesse começo de maio já subiu os atendimentos para 20. Então, começou a aumentar os atendimentos, né? Questão da sazonalidade, a gente acaba confundindo os quadros de H1N1, de resfriado, de gripe. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um diagnóstico diferencial importante aqui no Sul, mas eu quero dizer à população que nós estamos no caminho certo, né? Os profissionais de saúde agiram bem, o comitê agiu corretamente e nós, naquele momento, saímos de um estado de isolamento social e neste momento nós estamos num estado de distanciamento social. Que tem diferença, né? Que tem diferença. O distanciamento social é isso, é que a gente não se aproxime muito, que a gente se cumprimente com o cotovelo, que a gente use né, os equipamentos de segurança, né, no hospital eu tenho trabalhado com aquela proteção de acrílico, luvas, máscaras, álcool gel, seguidamente, repetidas vezes passar. Então, nós estamos controlando o vírus dessa forma. Participação do Dr. Tiago Brunet, diretor técnico da UPA Coronavírus aqui de Farroupilha, fazendo então uma avaliação dos casos de coronavírus em Farroupilha. A gente tem casos que vêm aumentando aqui no município, mas também tem que se levar em consideração o grande número de testes, talvez não o ideal ainda, mas Farroupilha está testando bastante a população e por isso é que estão ocorrendo muitas confirmações de infecção pelo novo coronavírus em Farroupilha. Por falar em testes de coronavírus, a Prefeitura de Caxias do Sul vai priorizar os idosos que estão em asilo para os testes rápidos que o município recebeu do governo do estado do Rio Grande do Sul. O governo do estado do Rio Grande do Sul encaminhou cerca de 1.000 testes rápidos à cidade de Caxias do Sul. E o município ainda tem uma pequena reserva de testes rápidos na cidade de Caxias do Sul. Uma outra informação também para concluirmos o boletim do coronavírus edição de hoje, dá conta de que o Brasil já atinge em números arredondados, obviamente, a marca de 10.000 mortos pela Covid-19. E o Brasil também, em números arredondados, já está na casa dos 150.000 infectados pelo novo coronavírus. Ainda em termos de Brasil, o governador do estado de São Paulo, João Dória, confirmou nesta sexta-feira a prorrogação da quarentena em São Paulo até o dia 31 de maio. Então a quarentena vai se estender no estado de São Paulo até o dia 31 de maio, de acordo com um comunicado feito pelo governador João Dória nesta sexta-feira. O governador do estado de São Paulo não descarta a possibilidade de decretar lockdown também no estado paulista se os números da Covid-19 continuarem avançando muito.
O Brasil já está entre os países com maior incidência de casos de coronavírus. O país tem tido uma média de 6 a 10 mil casos de coronavírus por dia aqui no território nacional. Apenas os Estados Unidos estão na frente com o número de confirmações diárias de infectados pelo novo coronavírus. Autoridades especialistas no assunto também dizem de que com o relaxamento das medidas protetivas aqui no Brasil, é bem provável que o número de casos de coronavírus seja bastante alimentado nos próximos dias e nas próximas semanas. Estas as informações do boletim do coronavírus aqui na TV Serra Farroupilha, do jornalismo Leandro Adamati.